Você vai ouvir agora Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo à luz do pensamento espírita. Produção e apresentação, Henrique Parente. Amigo ouvinte, é com muita alegria aqui que nos encontramos mais uma vez, diante dos microfones da Rádio Rio de Janeiro. Eu me chamo Henrique Parente e aqui estamos uma vez ao mês para falar de coisas tão importantes que têm um significado profundo em nossas vidas, o Evangelho de Jesus. Este programa, Evangelho e Vida, ele nos dá essa oportunidade. A Rádio Rio de Janeiro tem muitos programas importantes que vêm ao encontro dessas nossas necessidades e esse nosso programa, se assim podemos também considerar, faz parte desse processo e é um projeto também onde nós, por percebermos a importância desses assuntos tão atuais em nossas vidas, este programa ele vem nos ajudar a pensar a respeito desse conteúdo do Evangelho que nos ensina tantas coisas maravilhosas, principalmente a nos tornar úteis, a nos tornar livres, a nos tornar mais cientes da nossa natureza verdadeira, que é a natureza de filhos de Deus. Então é altamente o conteúdo evangélico, altamente atual, sempre atual, que podemos e devemos comparar as circunstâncias da atualidade como um dos propósitos desse programa Evangelho e Vida, tornar-se assim importante para que a gente possa reestruturar a nossa existência. Nós aprendemos que somos seres imortais, que estamos aqui na vida desenvolvendo aspectos, percebendo coisas e principalmente lidando com experiências. Algumas delas, ou até muitas delas, porque vivemos muitas vidas bastante difíceis, sabemos. Que quando alguém de fora olha, imagina assim a dor do outro, a dificuldade, quando este presta atenção direitinho, Ele vê a dor do outro e fala assim, nossa, caramba, eu acho que eu não conseguiria se estivesse passando pelo que ele, ou ela, ou alguém, essa pessoa está passando. Então, a gente lembra daquela frase popular que diz que o frio, Deus dá o cobertor conforme o frio, nos dá essa noção das circunstâncias vividas, das necessidades que cada um passa e atravessa diante dessa vida tão importante para nós, que nós chamamos de existência, e a gente passa assim a elaborar uma atenção maior para que a gente possa usufruir dessa vida o melhor possível, construindo qualidade. Então é importante sim compararmos esses ensinamentos, os textos, as experiências vividas por Jesus e pelos seus discípulos e por todos a partir dali, e mesmo tudo que existe na vida. Quando a gente estuda, passa a conhecer a antiguidade através da história, também podemos comparar esses ensinamentos que nos traz essa atualidade das coisas, e sempre nos colocando diante da circunstância do futuro, para entendermos que também somos seres interexistenciais, no sentido de estarmos aqui, no plano físico e também no plano espiritual, mas principalmente por sermos espíritos imortais. Se vamos viver para sempre, querido amigo ouvinte, por que não procurar viver com qualidade? Por que continuar a viver diante das circunstâncias, na convivência com as pessoas, construindo tanto desafeto, construindo tanta confusão, tantas neuroses, como dizemos muitas vezes, que acabam trazendo para nós grandes transtornos e grandes dificuldades. Hoje o capítulo que me cabe aqui, como base de reflexão, no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o que nós basicamente estudamos, é o capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo. Essa máxima de Jesus, ela não surge somente ali com o Jesus de Nazaré personalidade. Ela surge entre os hebreus muitos anos antes.
e foi grafada lá no livro Levítico, no Velho Testamento. Um dos 5 livros atribuídos a Moisés, que Moisés escreveu, e a gente sabe que não foi propriamente a escrita como a gente conhece, eram tradições orais mantidas por eles, com técnicas específicas, e que anos mais tarde, após a existência de Moisés, é que foram compilados de forma mais definitiva, né, nos papéis, formando textos. Mas esse conteúdo, ele não se perdeu. Então, lá no livro do Levítico, no capítulo 19, versículo 18, a gente encontra essa frase que Jesus trouxe como aquela pérola que vai lá no fundo do mar para poder encontrar e trazer e admirarmos a sua beleza. Assim Jesus o fez com essa frase. Ama o teu próximo como a si mesmo. Então está lá no Levítico e está no Evangelho também, no Novo Testamento, e Kardec aqui traz no Evangelho segundo o Espiritismo por entender a importância desse conteúdo. É uma referência incrível que nos é dada para que a gente possa aprender pouco a pouco a integrar o outro existente em nossa vida, a outra pessoa, as outras pessoas. Sabemos que muitas vezes é muito difícil amarmos alguém que a gente aprendeu a odiar. A sensação que a gente tem é que a gente nunca vai conseguir amar alguém que a gente odeia, ou amar alguém que a gente não tem nenhuma afinidade, ou qualquer outro sentimento que nos afaste desse outro, dessa outra pessoa. Mas, em realidade, quando nós nos deparamos diante do ensinamento que Jesus nos oferece, nos colocando a si próprio como um modelo e como guia, como assinala de forma brilhante o Livro dos Espíritos, na questão 625, a gente vai ali passa a ter uma dimensão mais específica daquilo que Jesus se coloca para nós como guia e como modelo da humanidade realmente. Então ele é o arquétipo humano, como diz Paulo de Tarso na questão 1009 do Livro dos Espíritos, e que nos orienta e nos assiste para que nós possamos, assim como diz o texto citado há pouco, para gravitarmos para a unidade divina. Todos nós caminhamos para essa unidade, não naquele sentido de nos perdermos como uma gota se perde no oceano. Nunca perderemos a individualidade a partir do momento em que adquirimos essa individualidade. Essa individualidade ela vai tornando-se cada vez mais pessoal, mais madura e, com o passar do tempo, passa a integrar em si própria a existência do outro, que é esse amar ao próximo como a si mesmo. Essa noção que nos é dada, primeiro sob uma informação, porque é importante a gente ter o estímulo, e aí no caso um estímulo intelectual, mas ele está pautado na experiência pessoal de cada um de nós. E que experiência é essa? A experiência do amor, porque todo mundo ama, mesmo aquelas pessoas que têm a vileza, a maldade em sua vida como um princípio vital. Mesmo essas pessoas. Eu escolhi, assim, para lermos um pouco, o texto número 9, com a assinatura de um homem extraordinário também, que Kardec admirava muito, que a assinatura é Fénelon, que ele foi um padre, chegou ao cargo de arcebispo na cidade de Cambrai, na região que era uma diocese muito grande, mas que era um homem em que ele tinha um compromisso mais com o que era verdadeiro e com o bem do que propriamente com uma instituição. E escreveu algumas obras que lhe custou basicamente o título que ele adquiriu. Ele foi vetado ter assim a direção livre de uma diocese ou coisas do tipo. Ele foi jogado num cantinho. Ele não foi morto como alguns, como aconteceu com alguns, perseguido, não foi queimado numa fogueira, nada disso. Mas os seus escritos e os seus livros, porque ele era um intelectual, lhe custaram um alto preço nesse sentido. Mas ele não se deixou abater. Ele continuou cumprindo a sua função, mesmo lá, tendo a força do poder do Estado e da Igreja de sua época, abafando a figura dele. Então esse é Fénelon, François Fénelon,
que nasceu ali em 1615 e veio a desencarnar em 1715, perdão, nasceu em 1612 e veio a desencarnar em 1715. Então, nasceu ali no século XVII e veio a desencarnar no início do século XVIII. E diz Fenelon, aqui, no caso, como uma comunicação espiritual, né, através da mediunidade. Então, no livro de Allan Kardec, O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 9. O amor é de essência divina, desde o mais elevado até o mais humilde. Todos vós possuís no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. É um fato que tendes podido constatar muitas vezes. O homem mais abjeto, o mais vil, o mais criminoso, tem por um ser ou um objeto qualquer uma afeição viva e ardente, à prova de todas as vicissitudes, atingindo frequentemente alturas sublimes. Disse por um ser ou um objeto qualquer, porque existem entre vós indivíduos que dispensam tesouros de amor, que lhes transbordam do coração aos animais, às plantas e até mesmo aos objetos materiais. Espécies de misantropos a se lamentarem da humanidade em geral, resistem à tendência natural da alma, que busca em seu redor afeição e simpatia. E aproveito aqui, querido amigo ouvinte, para comentar que essa palavra misantropo, que é pouco usada na atualidade, né, mas tem a ver com as pessoas que têm assim, a aversão à humanidade. A pessoa, né, da própria espécie prefere a vida a sós, mas dedicam, né, como o Fenelon aqui nos propõe, né, nesse raciocínio, dedica amor a alguma coisa, né, uma dedicação a coisas assim que não sejam necessariamente, ou que envolvam tanto necessariamente o próprio ser humano. Daí então, continuando o texto, o Fenelon dizer que essas pessoas elas rebaixam a lei do amor à condição do instinto, mas façam o que quiserem. Não conseguirão sufocar o germe vivaz que Deus depositou em seus corações no ato da criação. E Fenelon aqui, ele estabelece um senso crítico em relação a esse tipo de comportamento, mas não no sentido de que as pessoas não tenham que amar, dedicar a sua vida, as suas ações, os seus sentimentos mais elevados aos animais, às plantas e a tudo que existe. Mesmo às vezes um objeto onde a gente tem um apreço por ele, uma gratidão pela importância que ele tem na nossa vida, ou que nos traz às vezes uma lembrança de coisas ou momentos importantes. Não é neste sentido que o Fenelon, pelo menos assim nos permitimos entender, né? E traz para a gente nessa reflexão aqui, mas apenas que algumas pessoas trocam, que todas têm os seus motivos, essa afeição a alguém de sua espécie, a todas as outras circunstâncias da vida, os outros seres, né, e tudo que existe. É mais ou menos nesse sentido que ele fala, mas ele valoriza que façam o que quiserem, o sentimento existe dentro delas. E é esse que é o ponto fundamental. Esse germe, continuando aqui, se desenvolve e cresce com a moralidade e a inteligência. E, embora frequentemente comprimido pelo egoísmo, é a fonte das santas e doces virtudes que constituem as afeições sinceras e duradouras que vos ajudam a transpor a rota escarpada e árida da existência humana. E aqui ele toca num ponto fundamental, que é a questão do egoísmo. Inclusive, lá no Livro dos Espíritos, na questão 917, o próprio Fenelon, que faz parte ali, né, do grupo dos espíritos superiores que assistem Kardec, ele dá a resposta, está assinado lá Fenelon. E a pergunta é: qual é o meio de se destruir o egoísmo? E aí ele vai falar nesse texto
é que o egoísmo realmente é uma das coisas mais difíceis da gente libertar-se, que é preciso dedicar a isso. Assim como a gente se dedica ao estudo profundo de alguma coisa, é preciso dedicar um estudo profundo às questões que envolvem as ações desse sentimento, desses valores distorcidos que fazem a gente querer as coisas somente para si, ou no máximo para aquele círculo que a gente determina e só. Então é uma coisa realmente a pensar, que é uma das chagas mais terríveis da humanidade, que gera os males que a gente vive ainda nos dias de hoje. Daí a importância e a atualidade, como falava no princípio do programa. Há algumas pessoas a quem repugna a prova da reencarnação, continua ele, pela ideia de que outros participarão das simpatias afetivas de que são ciosas. Pobres irmãos, o vosso afeto vos torna egoístas. Vosso amor se restringe a um círculo estreito de parentes ou de amigos, e todos os demais vos são indiferentes. Pois bem, para praticar a lei do amor como Deus a quer, é necessário que chegueis a amar, pouco a pouco e indistintamente, a todos os vossos irmãos. A tarefa é longa e é difícil, mas será realizada. Deus o quer, e a lei do amor é o primeiro e o mais importante preceito da vossa nova doutrina, porque é ela que deve um dia matar o egoísmo, sob qualquer aspecto e em que se apresente, pois além do egoísmo pessoal, há ainda o egoísmo de família, de casta, de nacionalidade. Jesus disse: amai ao vosso próximo como a vós mesmos. Ora, qual é o limite do próximo? Será a família? A seita? A nação? Não, é toda a humanidade. Nos mundos superiores, é o amor recíproco que harmoniza e dirige os espíritos adiantados que os habitam. E o vosso planeta destinado a um progresso que se aproxima para a sua transformação social, verá seus habitantes praticarem essa lei sublime, reflexo da própria divindade. Os efeitos da lei do amor são o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrena. Que coisa maravilhosa, hein, querido amigo ouvinte? Os mais rebeldes e os mais viciosos deverão reformar-se quando presenciarem os benefícios produzidos pela prática deste princípio. Não façais aos outros o que não quereis que os outros vos façam, mas fazei, pelo contrário, todo o bem que puderdes. Não acrediteis na esterilidade e no endurecimento do coração humano, que cederá, mesmo de mau grado, ou seja, sem vontade, ao verdadeiro amor. Este é um imã a que ele não poderá resistir, e o seu contato vivifica e fecunda os germes dessa virtude que estão latentes em vossos corações. A terra, morada de exílio de provas, será então purificada por esse fogo sagrado, e nela se praticarão a caridade, a humildade, a paciência, a abnegação, a resignação, o sacrifício, todas essas virtudes, filhas do amor. É belo demais e traz para a gente uma sensação maravilhosa de esperança. Preenche um pouco certas lacunas que existem em nós, onde a gente duvida que essas coisas acontecerão. Por isso que a doutrina espírita, ela vem ao encontro dessas nossas necessidades, porque não só nos revela, mas revela algo que sempre existiu, porque faz parte da lei da natureza e do universo, que é a progressão, que é a reencarnação, né? Por conta da imortalidade, da necessidade de nos aprimorarmos para alcançar uma felicidade maior.
Então, a doutrina espírita está repisando nesse terreno aí, muitas vezes, para ajudar a gente a compreender, mas nos trazendo uma forma diferente de olhar para essas questões. E isso vem ao encontro dessas nossas necessidades, principalmente quando nós começamos a perder a esperança, perder um sentido. E aí é que a doutrina espírita nos favorece, porque nos devolve este sentido, mas fortalecendo esse sentido para que a gente deixe o quanto antes de trilhar por caminhos que acabam nos levando para grandes sofrimentos e grandes dificuldades. Então, é olhar para o futuro, não para trazer o futuro aqui para o presente num quadro aí terrível de ansiedade, mas olhar para esse futuro de uma certa maneira que favorece-nos a gente não perder o rumo. É como se a gente estivesse olhando numa bússola que nos leva para um lado, para outro, com precisão. Então, o futuro, ele nos favorece nesse sentido, de nos dizer que nós estaremos lá. E aí cabe a nós fazer aquela grande pergunta: como queremos estar quando chegarmos lá, nesse tempo futuro? Onde estaremos, mas como queremos estar? É uma pergunta importante na atualidade a fazer a si próprio. Então, se queremos uma vida mais feliz, precisamos então construir felicidade. E não tem como ser feliz, já diz o nosso querido maestro Tom Jobim, não é possível ser feliz sozinho, de jeito nenhum. Nosso querido Tom, nosso querido Vinícius de Moraes, nas suas poéticas, revelando a importância de estarmos juntos, a arte de estarmos em contato um com o outro. Então, isso é fundamental. Todas as coisas da natureza, como diz Marcos Viana numa belíssima música, dá o teu amor a todo ser com vida, homens, anjos, plantas, animais e pedras. Tudo reflete a luz que te habita, luz onde mora o passado e o futuro. E aqui, terminando o texto do Fenelon, ele continua dizendo: não vos canseis, pois, de escutar as palavras de João, o evangelista. Sabeis que quando a doença e a velhice interrompem o curso de suas pregações, ele repetia apenas essas doces palavras: meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Queridos irmãos, utilizai com proveito essas lições. Sua prática é difícil, mas delas retira a alma imenso benefício. Crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço. Amai-vos, e vereis, muito em breve, a terra modificada tornar-se um novo Eliseu, em que as almas dos justos virão gozar o merecido repouso. E é importante dizer, nesse Eliseu, ou seja, é a presença de Deus nos auxiliando, sempre conosco. Mais ou menos esse é o sentido da palavra, desse nome, que algumas pessoas utilizam como nome, porque é profundo isso demais. É pelo amor que a gente resgata o que é verdadeiro e o que permanece pela eternidade. Nós ainda estamos muito distantes desse estado tão superior e elevado, mas muito próximos de um estado melhor. Sempre estaremos próximos de um estado melhor, querido amigo ouvinte. Na atualidade, diante das dificuldades que atravessamos, cada um, nas suas questões, nossa perda de ânimo, nossa vontade de deixar de viver, nossa vontade de sumir, de desaparecer, pagar a conta do analista, como disse certa vez Cazuza, para nunca mais ter que saber quem eu sou. Mas esse não é o caminho. Esse caminho não vai nos levar à liberdade. Ao contrário, diria, nos levará para uma prisão maior ainda. E vamos ter que recomeçar, e recomeçar de novo, quantas vezes forem necessárias. Mas eu acho que podemos recomeçar a vida de uma forma diferente. Que possamos tornar essas palavras, esses ensinamentos, um motivo, dar importância a ele. Porque quando a gente busca, a gente acha, como nos ensina o Evangelho.
Muito obrigado a todos que aqui estiveram conosco. Que Jesus nos abençoe mais uma vez, nos dando muita paz e muita luz. Até a próxima, querido amigo ouvinte. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida.